Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Ian Sanches das Soluções Criativas com mais um podcast. No podcast de hoje nós falaremos sobre o considerado pai do WhatsApp, o MSN. O MSN, na verdade, era a abreviação de The Microsoft Network. Era uma rede de serviços que a Microsoft lançou em 1995, junto com o famoso Windows, né? Que nós já falamos no podcast anterior. E era era uma rede de serviços via internet. A Microsoft era uma gigante em relação a software, mas ela ainda não estava surfando na onda da internet. Então o pessoal lá pensou, como a gente pode fazer para entrar, né, para pegar essa onda aí. E aí eles resolveram lançar uma rede de serviços que era paga, era através de assinatura. E você acessando tinha seu login e senha para acessar e tinha direito a e-mails, a ler notícias, absorver conteúdo multimídia, isso é, ver fotos, assistir a vídeos. E na época isso era o boom, né? Na época era a moda, assim, conteúdo multimídia, era muito novo isso para todo mundo. Então, assim que surgiu o MSN, como uma sigla para The Microsoft Network. Ela lançou essa rede de serviços e no mesmo dia ela lançou o domínio msn.com. Com o tempo, a Microsoft começou a desmembrar essa rede de serviços até que msn.com se tornou um portal gratuito com notícias. A Microsoft nessa época queria competir com o Yahoo e isso equivaleria ao UOL. Na época aqui no Brasil tinha o ZAS, que depois acabou se tornando Terra. Então era isso. O msn.com acabou virando um grande portal de notícias gratuito. Qualquer pessoa podia ir lá, colocar o endereço e acessar. Então, finalmente, no dia 22 de julho de 1999, nasce o nosso querido MSN Messenger, amado por muitos, odiado dessa vez por poucos, né? Usado por praticamente todo mundo aí. O MSN surgiu então, o Messenger, como é mais conhecido, no dia 22 de julho de 1999. O MSN foi sendo aprimorado, foi se popularizando, até que em 2002 ele já tinha 75 milhões de usuários. E o sucesso do MSN se deve muito ao Hotmail. Muita gente tinha uma conta de e-mail gratuita da Microsoft, que era o Hotmail, e aí era só baixar o aplicativo e logar com a conta do Hotmail. Ou nas versões do Windows XP tinha uma versão simplificada também do Messenger, então isso ajudou muito a popularizá-lo. Vocês podem conferir, quem ainda não conferiu no nosso último podcast, fala sobre o Windows, a gente fala um pouquinho sobre o XP, que foi uma das versões que até nós achamos unânime, unânime não, mas quase lá, né? Que a maioria gostou, né? Foi uma versão que a maioria aprovou, e nessa versão vinha uma versão simplificada do Messenger. Então isso, somado à facilidade de se cadastrar através do Hotmail, fez o MSN explodir. E em 2003 veio o primeiro grande pacote aí de novidades. Ele trouxe uma quantidade imensa de personalização para os avatares, muitas cores para personalizar a interface, e a grande novidade que foi usar o webcam para os chats. Então, além de conversar, você podia conversar vendo a pessoa. Isso hoje em dia com WhatsApp, celular, todo celular tem câmera, nossa, mas qual é a novidade? Naquela época era uma novidade enorme, porque ainda nem tinha sido lançado o iPhone, que se não me engano foi em 2007, que trouxe esse boom de smartphones. Então em 2003, uma câmera digital era super cara, não era todas as pessoas que tinham. Celulares, os que vinham com câmera, era uma câmera que você mal conseguia enxergar o que você estava fotografando. Então isso em 2003, a utilização de webcam para poder conversar foi uma novidade mesmo, que logo caiu nas graças aí de todos os usuários praticamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades que o pessoal adorava no MSN e que querem muito isso no WhatsApp, né? Tem muita gente que sente muita falta e acha que o WhatsApp podia ter um pouquinho do que de funcionalidades que o MSN tinha. Uma delas
o aparecer offline. O MSN tinha uma função que você poderia deixar lá aparecer offline, você entrava sem ninguém te ver, você só conversava com quem você quisesse da sua lista e ninguém nem ia imaginar que você estava online naquele momento. Isso é uma função que muita gente sente falta no WhatsApp. Outra funcionalidade bem legal eram os players de música. Se você estivesse ouvindo uma música naquele momento, enquanto estivesse usando o MSN, você poderia colocar que música você estava ouvindo. Então era uma dica de música aí para os seus contatos, enfim. Isso era bem legal. Outra funcionalidade que é controversa, porque muita gente acha inconveniente, era chamar atenção. Se às vezes você estivesse falando com uma pessoa e ela estivesse demorando para te responder, você poderia chamar a atenção dela. Tinha essa funcionalidade, você clicava no botãozinho, a tela da pessoa tremia, a tela da conversa entre você e a pessoa, no caso, tremia e a pessoa não tinha como dar desculpa que não viu que você tinha mandado a mensagem para ela. Então, o MSN eram os extremos, né? Ele tinha aquela função de aparecer offline que muita gente gostava, mas talvez para compensar a Microsoft colocou essa opção de chamar atenção. Então você podia se esconder, em compensação, se você estivesse online demorando para responder alguém ou fingindo que não tinha visto ainda a mensagem, a pessoa tremia a sua tela e aí você não tinha para onde correr. Agora vocês imaginem se tivesse essa função no WhatsApp, a confusão que não ia dar, hein? E falando em funcionalidades interessantes do MSN, ele tinha opção de jogos. Ele tinha alguns jogos como Uno, Campo Minado, que você podia jogar com seus contatos através do MSN. Isso era bem interessante. E o MSN ele também tinha uma função que você podia desenhar. Ao invés de você trocar mensagens da maneira convencional, você podia brincar com o seu contato, trocando desenhos. Por exemplo, brincando de adivinhar que desenho era, enfim, aí a criatividade podia rolar solta, né? Então o MSN, em relação ao entretenimento, ele era bem diversificado, era bem legal. Em 2005, o MSN Messenger trocou de nome para Windows Live Messenger e muita gente acha que aí começou o declínio, mas em 2009 já eram 330 milhões de usuários, eram 75 milhões em 2002, 7 anos depois 330 milhões de usuários mensais. Então não sei se essa troca de nome impactou tanto assim, no gosto do pessoal, né? E como nem tudo são flores, no dia 6 de novembro de 2012, a Microsoft anunciou que o Messenger seria integrado ao Skype. O Skype era um cliente de mensagens que já existia e era mais voltado ao mundo corporativo, como é hoje em dia, né? Então, quando a Microsoft fez esse anúncio, todo mundo já começou a desconfiar. Falou, alguma coisa vai acontecer aí com o nosso querido Messenger. Então, dito e feito, no dia 15 de fevereiro de 2013 veio o anúncio da Microsoft que o nosso querido e mais famoso mensageiro, agora não sei se mais por causa do WhatsApp, mas até então o mais famoso mensageiro seria descontinuado. E isso infelizmente aconteceu oficialmente no dia 27 de maio de 2013. Então, digamos que o MSN Messenger teve 14 anos de vida. No começo, muitas pessoas culparam o Skype. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas. Mas também os smartphones, paralelo a isso, os smartphones foram se popularizando, foram surgindo diversas outras opções de chat, de mensageiros. Então, eu acredito, como muitas pessoas, que o MSN de qualquer maneira não teria tido uma vida muito longa com essa popularização. Os smartphones mudaram muita coisa, né, em relação à tecnologia, e provavelmente o MSN acabaria perdendo força de qualquer maneira. E hoje em dia o MSN.com continua firme e forte como um portal de notícias. Para saudosos como eu, que utilizaram bastante o MSN Messenger, ele ficou para sempre nas nossas memórias, mas para os mais saudosistas ainda, a sigla, pelo menos msn.com, ainda pode ser conferida no ar, tá bom? Esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram acrescentar alguma coisa,
Deixe nos comentários sugestões. É como toda edição eu falo, o conteúdo que eu tenho produzido é baseado em sugestões que vocês me dão nos comentários, através das redes sociais, do YouTube. Eu agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Um abraço, valeu!